Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tivesse esta audição ocorrido na data regular, que significava que não estávamos a viver a situação excepcional e os temas que estariam a ser abordados seriam completamente diferentes. Não é isso que estamos a viver e, por isso, Sr. Ministro, o PSD assumiu desde o início, perante uma situação excepcional, está totalmente disponível para colaborar com o Governo naquilo que for necessário, quer para combater a pandemia, quer para as medidas e os programas que forem necessários para a recuperação da nossa economia. Agora, isso não nos inibe de apresentar as nossas propostas, naturalmente, de evidenciar aquilo que entendemos que possam ser fragilidades das propostas do Governo e algumas delas vamos fazer ao longo desta audição. Sr. Ministro, vou dividir a intervenção em 3 pontos. O primeiro, a resposta europeia. O PSD saúda o acordo que foi estabelecido no Eurogrupo e resultou de um esforço da Presidência que é justo destacar. Mas tenho a certeza que o Ministro das Finanças de Portugal gostaria de ter ido mais longe. E tem a solidariedade do maior partido da oposição para não baixar os braços até que esse objetivo seja alcançado. O valor negociado parece enorme, mas é claramente insuficiente para as necessidades de recuperação das várias economias e está limitado no seu objeto. Porventura, até a flexibilização das regras orçamentais tem maior relevância para a recuperação económica do que propriamente o programa que foi aprovado. Mas para nós é claro, Sr. Ministro, e já aqui também o realçou, sem a emissão de dívida europeia, a recuperação económica e o financiamento desta recuperação será mais lento e pode trazer um problema sério para as dívidas soberanas. Pelo que não podemos deixar, e já agora, e transmitir uma percepção errada sobre os objetivos da própria União Europeia aos povos do continente. E, portanto, Sr. Ministro, temos que combater em conjunto aquilo que se defendeu na mutualização da dívida europeia para combater esta crise. E pergunto se tem alguma esperança fundada que isso possa vir a ser alcançado. Segundo ponto, o impacto da resposta orçamental. O Governo tem apresentado um conjunto de medidas de apoio às famílias e às empresas que, genericamente, vão no sentido certo. No entanto, existem algumas incertezas que merecem ser esclarecidas. O primeiro, Sr. Ministro, é o montante global destas medidas. Até agora, nem o país, nem o Parlamento foi municiado dessa informação. Qual o montante de que estamos a falar? No entanto, estimativas feitas por organizações internacionais dizem que é um valor claramente abaixo daquilo que é a média europeia. Por isso, Sr. Ministro, eu gostaria que nos pudesse apresentar um valor para o conjunto das medidas que já foram acordadas. E, no mesmo sentido, as despesas do SNS. As despesas do SNS estão a subir. É normal e é expectável. Não se podia pensar algo diferente. Foi necessário fazer mais contratações, adquirir mais equipamentos, autorizar mais horas extraordinárias. Não questionamos isso. Mas pedimos também que, pelo princípio da transparência, o Parlamento seja informado qual é o valor de que estamos a falar. Não podemos estar nesta penumbra. Terceiro, o adiamento de prazos das obrigações fiscais. É justo. Mas aquilo que nós hoje estamos a constatar é que a crise económica e social vai para além daquilo que, porventura, todos nós estimávamos no início desta situação. E, portanto, se o Governo estará disponível para promover um novo alargamento, se for necessário, e assim ajudar as empresas e as famílias. E, falando sobre as empresas, o programa de apoio às empresas parece não conseguir fazer chegar às mesmas os fundos de que elas necessitam, por excesso de burocracia e por resistência do sistema financeiro. E, portanto, o que é que o Governo vai fazer para que do anúncio se passe ao real e que a ajuda possa chegar ao setor financeiro? E, finalmente, apesar deste aumento da despesa e da receita, o Sr. Ministro disse recentemente que para já não será necessário um orçamento suplementar.
posso dizer que fiquei perplexo. Porque como é que seria possível? Ou tínhamos uma folga orçamental astronómica, ou então as cativações iam ser muito maiores, e isso era interessante que nós soubéssemos. Hoje, felizmente, o Sr. Secretário do Orçamento já disse que não é bem assim. O orçamento suplementar terá que aparecer, porque é falar a verdade aos portugueses a melhor forma que nós temos para atuar. E pergunto para quando é que isso possa acontecer. E, finalmente, Sr. Ministro e Sr. Presidente, peço a mesma tolerância em 30 segundos, as propostas do PSD. O PSD apresentou ao Sr. Primeiro-Ministro algumas medidas que consideramos que são um contributo positivo para enfrentar a maior crise económica e social que qualquer um de nós já viveu. Não conhecemos a reação do Governo às medidas propostas, nomeadamente a liquidação imediata da dívida do Estado aos seus fornecedores, a redução do IMI às PMEs e às famílias, ou a criação de um mecanismo para apoio aos sócios gerentes das PMEs, mais alargado do que aquele apresentado pelo Governo. Sr. Ministro, o país agradece a sua atenção ao programa apresentado, pois só com o contributo de todos, será possível a recuperação de Portugal tão rápido quanto possível da crise que está mergulhado. Muito obrigado.